Tomazelli e vou conversar com vocês a respeito do Plano Especial de Recuperação Judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Nesses segundos iniciais, eu gostaria de aproveitar para parabenizar a Universidade Federal Fluminense por mais esse projeto de extensão, o Observatório da Pequena Empresa, coordenado pelo professor Saulo Bichara Mendonça, pois é mais uma iniciativa relevante que aproxima a universidade da cidade na qual está inserida, da região na qual está inserida, trazendo um retorno para a população desse investimento que é feito na educação superior de qualidade. Bom, o objetivo desse projeto é dialogar com as micro e pequenas empresas, tanto de Macaé quanto do entorno, e também com operadores do direito na região e, em específico, com os discentes da Universidade Federal Fluminense. Por isso, vou tentar aqui utilizar a linguagem mais adequada possível para que essa mensagem, essa conversa, chegue a todos de forma igual. E, a depender do comentário, do ponto em específico do tema desse tema de recuperação judicial, eu vou enfatizar: olha, isso aqui é mais direcionado para os estudantes, isso aqui é mais direcionado para a prática, esse aqui é um aspecto econômico que o empresário tem que estar mais atento. Bom, feita essa introdução, já direto ao ponto, recuperação judicial. A recuperação judicial é um instituto previsto na legislação, na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falência e Recuperações Judiciais. Ele tem por objetivo auxiliar, tentar salvar, tentar dar uma ajuda ao empresário que esteja passando por dificuldades financeiras. O empresário que estiver regularmente inscrito na junta comercial há um mínimo de 2 anos e cumprir com outros requisitos, se estiver em débito, se estiver com dívidas perante seus credores, em uma situação que ele não consiga contornar de modo ordinário, ele pode se socorrer do judiciário para tentar renegociar essas dívidas. E, enquanto o judiciário está tramitando esse processo de recuperação judicial, há uma suspensão das execuções, das cobranças que são feitas em juízo pelos credores. Portanto, há um prazo de respiro em que o empresário vai deixar de ser executado e, com calma, poder se reorganizar, organizar suas finanças e oferecer aos credores um plano de pagamento a longo, médio ou até mesmo em pequeno prazo, a depender das condições financeiras, para que consiga sanar todas as suas dívidas. Esse é um instituto fomentado pelo ordenamento jurídico com base no princípio da preservação da empresa viável. Uma atividade econômica instalada cumpre com uma função social importante, que é gerar empregos, fazer a roda da economia gerar, trazer desenvolvimento para aquela região, por meio também do pagamento de impostos. Portanto, é de interesse público e do Estado em específico manter todas as atividades econômicas que sejam viáveis em funcionamento. Por isso, a recuperação judicial permite essa análise por parte do magistrado da verificação dos requisitos objetivos do real funcionamento daquela empresa e pelos credores dos requisitos econômicos de continuidade daquela empresa. Se tudo estiver funcionando e houver um acordo, será deferida a recuperação judicial e a empresa permanecerá pelo prazo de até 2 anos em recuperação judicial. Bom, essa é a regra para todo e qualquer empresário. Para as micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, que são aquelas, e aqui falando diretamente para os discentes da Universidade Federal Fluminense, nesse projeto, nesse Observatório da Pequena Empresa, vocês já estão familiarizados com os termos. Receita bruta anual de até R$360 mil anuais para que uma empresa seja classificada como microempresas e até R$4.800.000, acima de 360 mil e até R$4.800.000 para que seja enquadrada como empresa de pequeno porte, se estiver devidamente registrada na junta comercial. Essas são as micro e pequenas empresas que hoje representam, eu vi uma postagem
há pouco tempo no próprio Instagram da OAPUF, trazida de uma reportagem do jornal o Globo, de que acredito no último ano, 78% dos novos empregos de carteira assinada foram gerados por pequenas empresas, o que traz um reflexo da importância econômica dessa modalidade de empresa, dessas empresas de pequeno porte para o nosso país. São os principais geradores de emprego, trazem uma fonte de geração de renda muito importante e por isso devem ser fomentadas. Os senhores também estão familiarizados com aquele, eu vou chamar de brocado, mas é o princípio da isonomia material. Brocado porque nós já ouvimos falar que isso se atribui a Aristóteles, a São Tomás de Aquino ou a Rui Barbosa, tratar os iguais de forma igual, isonomia no seu aspecto formal, e os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade, no seu aspecto material. E é exatamente isso que a Constituição Federal prevê para as micro e pequenas empresas. Justamente em razão do seu caráter, dos seus recursos econômicos mais parcos, mais escassos, se comparadas às grandes empresas, o tratamento tributário, administrativo, recuperacional não pode ser o mesmo. Aplica-se aqui o previsto no artigo 179 da Constituição e que materializa um dos princípios da ordem econômica, que é esse tratamento diferenciado. A Lei de Falências, portanto, Falência e Recuperação de Empresas, a 11.101 de 2005, traz um plano especial de recuperação judicial. É um plano facultativo. Portanto, você, microempresário, empresário de pequeno porte, você, advogado que atua na área empresarial e que estuda adentrar com um pedido de recuperação judicial, deve se adentrar com esse pedido na petição inicial, especificar se deseja aderir ao plano especial ou não, ou se deseja seguir com o rito ordinário das recuperações judiciais. Daniel, qual é a vantagem, ou quais são as vantagens em aderir a esse plano? É isso que cumpre a nós aqui analisar. O plano especial está previsto nos artigos 70 a 72 da Lei 11.101 de 2005. É uma faculdade de todos aqueles devedores, empresários, em regra, regularmente constituídos, regularmente constituídos, vocês vão mais à frente entender por que essa minha hesitação, que passem por dificuldades econômicas. Uma vez a microempresa ou a empresa de pequeno porte verificar que necessita se socorrer do judiciário para que não chegue ao estado de falência, que ainda há uma opção viável de recuperar essa empresa, esse plano de recuperação judicial especial deve ser analisado. É um plano, ele traz um aspecto processual mais célere e financeiramente mais econômico, menos moroso para a sua tramitação, porque é pré-moldado. Isso é, sabe aqueles contratos de adesão que o consumidor somente tem o direito de escolher se vai aderir ou não, e se aderir tem nenhuma ou quase nenhuma chance, oportunidade, abertura para modificar as cláusulas? Esse é o plano especial de recuperação judicial. É um plano por adesão. O microempreendedor, o empresário de pequeno porte, vai aderir ou não. E quais são esse caráter pré-moldado? É baseado em quê? Bom, atinge todos os créditos, vencidos ou não vencidos na data do pedido, com exceção daqueles credores proprietários, que são os trazidos no artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005. É um tema que requer um aprofundamento um pouco maior, por isso não vou adentrar aqui, e também não adentram créditos tributários ou recursos repassados pelo governo com um objetivo específico. Portanto, é a maior parte dos créditos, em destaque os credores proprietários, uma alienação fiduciária em garantia, para ficar um exemplo, e os créditos públicos não adentram nessa recuperação judicial. Vai ser feita uma proposta de parcelamento de toda a dívida em até 36 vezes, e a primeira parcela, ou seja, vai ter uma moratória.
vai ser paga em no máximo 180 dias, a contar do pedido de recuperação judicial. Corre juros, Daniel? Sim, juros pela taxa Selic, e pode ser que haja um abatimento se os credores assim concordarem. Se houver uma negociação, pode haver um abatimento no valor da dívida. Esse é o plano pré-moldado, bastante engessado. O credor só pode escolher se são em até 36 parcelas ou menos, e se começa a pagar em até 180 dias ou menos. São essas as liberdades que o credor tem. E, durante um plano de recuperação, qualquer aumento de capital, aumento de investimentos ou contratação de funcionários tem que ter autorização do magistrado da recuperação judicial. E, durante a tramitação desse plano, os créditos que forem vencidos após o pedido de recuperação judicial, eles não adentram na recuperação judicial e podem ser pagos, podem ser cobrados. Assim como, por exemplo, os créditos trabalhistas ou os créditos de devedores, de credores proprietários, melhor dizendo, porque não há suspensão de créditos extraconcursais. Os créditos que não fazem parte da recuperação judicial especial não ficam suspensos. As cobranças permanecem. Bom, Daniel, você não respondeu. Isso é vantagem? Você nos disse que é um plano mais célere, menos trabalhoso. Sim, é um plano mais célere, menos trabalhoso. Aqui eu me dirijo a você, empresário, a você que detém uma microempresa, que é sócio de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte, e a você, advogado de empresarialista. É vantagem fazer um parcelamento de crédito de alguém que está pedindo socorro financeiro em apenas 3 anos, em no máximo 3 anos esse parcelamento, em no máximo 36 vezes? É vantagem que o débito constituído sobre ele corra juros equivalentes à taxa Selic, que hoje está em mais de 10% ao ano? Se nós compararmos com o que ocorre na recuperação judicial ordinária, em que não há prazo mínimo de carência, não há limite de parcelamento, não há sequer imposição de juros, há uma evidente desvantagem. Por que o meu cliente, por que eu, empresário, vou optar por um plano que me restringe, que me engessa, que me faz pagar juros mais caros, se eu tenho a opção de também negociar, de também me socorrer do judiciário com o parcelamento, com a renegociação de dívidas, para serem pagas em até 5, 10 anos, se assim os credores concordarem? Por que pagarei 10% ao ano se posso negociar pagar 1%, 2%, se posso negociar pagar apenas a taxa do IPCA? É algo a ser sopesado. Nós estamos com 13 minutos, tenho mais 7 minutos para engatilhar aqui as conclusões. E os senhores já perceberam que, na minha humilde opinião, entendimento que é compartilhado pela doutrina majoritária, o professor André Santa Cruz, no seu livro, também defende que o plano não gera adesões, que o plano não é atrativo, porque, além de ser engessado, ele gera muita insegurança jurídica. Como não há jurisprudência a respeito do tema, haja vista que a maior parte dos devedores, que são microempresas ou empresas de pequeno porte, não optam por esse plano, por as razões que estamos aqui explicitando, não há consolidação de jurisprudência e, portanto, não há segurança jurídica sobre como os magistrados das varas de falência e recuperação judicial, ou que atuam em varas com essa competência, irão proceder. O professor Marlon Tomazetti lança o seguinte questionamento. Uma vez apresentado o plano especial com essas características trazidas nos artigos 70 a 72 da Lei de Falência e Recuperação Judicial, se o magistrado verificar que ele não cumpre com seus requisitos objetivos, deve decretar a falência? Marlon Tomazetti diz que não, porque o rol de decretação de convolução de recuperação judicial em falência é taxativo, previsto no artigo 73 da Lei 11.101 de 2005. Eu discordo. Discordo e sigo aqui a orientação do professor Fábio Ulloa, porque nós estamos em uma etapa do procedimento
de recuperação judicial mais avançada. Já foi preclusa a hipótese de rejeição do plano sem convolução em falência. É dizer, quando o magistrado recebe o pedido de recuperação judicial, seja ordinária, seja pelo plano especial, ele vai analisar se ali estão presentes os requisitos, ou seja, se o devedor é empresário, por exemplo, para que seja deferido o início do procedimento. Se ele verificar que não estão, ele recusará, ele dará extinção ao feito, sem análise do mérito, mas não convolará em falência. Se ele deferir e for apresentado o plano, tem aqui uma peculiaridade do plano especial, que talvez possa ser entendida como uma outra vantagem, que é, não tem Assembleia Geral de Credores. Ou seja, não vai haver uma reunião do grupo de credores para debaterem a respeito do plano. Isso acontece na recuperação judicial ordinária. No plano especial, talvez com o objetivo de trazer maior celeridade e economicidade à tramitação, basta que os credores apresentem em juízo objeções, dizendo, olha, eu não quero que esse plano seja aprovado, eu não concordo com esse plano. E se essas objeções atingirem mais da metade dos credores de um dos grupos, há uma divisão entre grupos de credores na lei de falência e recuperação judicial, se mais da metade dos credores de um desses grupos objetar o plano, ele deve ser recusado. Então, retorno. Se o juiz, apresentado o plano, verificar, olha, ele não cumpre com os requisitos objetivos, ultrapassou os 36 meses, por exemplo, ele deve abrir um prazo, com base aqui no princípio da preservação da empresa viável, mas se o empresário não retificar, deve decretar a falência. O prazo para extinção sem apreciação do mérito e sem convolução em falência precluiu, era lá no recebimento da inicial. A partir de agora, o artigo 73 traz a interpretação, sim, com essa máxima vênia ao entendimento do professor Marlon Tomazetti, de que há a convolução em falência. Então, o magistrado verifica os requisitos formais e os credores apresentam objeção. Essa é a primeira divergência. A segunda divergência é quanto à natureza dessas objeções. Prevalece na doutrina, e aqui cito o professor Sérgio Campin, de que essas objeções devem ser fundamentadas. O credor deve explicitar o porquê rejeita a aprovação daquele plano. E o objetivo é evitar o chamado abuso de direito, previsto no artigo 187 do Código Civil. Evitar que, por questões espúrias, credores optem ou direcionem uma empresa para a sua falência. A divergência aqui, não a divergência doutrinária, mas talvez jurisprudencial quanto à necessidade da fundamentação das objeções, a divergência é quanto ao papel do magistrado com essas objeções. A doutrina não adentra nessa seara, mas pela sistemática do Instituto, promovendo aqui uma interpretação conforme a Constituição, de acordo com o princípio do tratamento diferenciado e do princípio da preservação da empresa, lido à luz também do princípio da boa-fé objetiva, que pauta as nossas relações privadas, o magistrado deve fazer um juízo de prelibação, verificar se há plausibilidade naqueles argumentos não jurídicos, não argumentos formais, porque esses o magistrado pode analisar de ofício, mas sim os requisitos econômicos, pois são os credores e o devedor que devem analisar e verificar economicamente se há viabilidade da manutenção daquela atividade e se há viabilidade no pagamento diferido das obrigações já vencidas. O magistrado, a meu sentir, deve se limitar a verificar se há plausibilidade na argumentação. Se houver plausibilidade, o que ele pode fazer pelo cotejo dos elementos dos livros que são levados, livros empresariais que são levados ao processo, também das informações que a empresa devedora traz ao processo, o magistrado também pode se socorrer de um perito para auxiliá-lo nessa análise. Ele, identificado que há plausibilidade, deve decretar a falência, não deve aprovar o plano especial. Vejam, o plano não é tão atrativo, pois na recuperação ordinária o devedor pode se socorrer de um parcelamento maior, com juros menores, e se optar pelo plano especial, há
dúvidas, há divergências a respeito até mesmo de em que momento ou se é caso de convolução de decretação de falência ou não, de qual o papel do magistrado, quais os limites do papel do magistrado nessa atuação. E aqui, para encerrar, a conclusão é: o plano não é atrativo. Se houver requisitos econômicos, viabilidade e uma estrutura para aquela microempresa ou empresa de pequeno porte que está passando por uma crise econômica, de se socorrer do plano ordinário, é isso que estimula, pois esse plano traz maiores dificuldades, maior insegurança jurídica. E mais, a Lei 11.101 de 2005 traz outros estímulos, traz outras espécies de tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. E, surpreendentemente, não os limita àqueles que aderiram ao plano especial. Então, a microempresa, empresa de pequeno porte, que pede recuperação judicial, mas não opta pelo plano especial, pode juntar seus livros e documentos contábeis de forma simplificada. É uma benesse concedida a microempresas e empresas de pequeno porte. A remuneração do administrador judicial, que é um auxiliar do juízo, que vai negociar, que vai tratar diretamente com devedores e credores sobre a tramitação daquela recuperação judicial, é reduzida de 5% nas recuperações ordinárias para 2% do valor dos débitos da recuperanda, o que é uma baita de uma vantagem. E por fim, aqui um aspecto não muito verificado na prática, o parcelamento dos débitos tributários deve trazer prazos 20% superiores para microempresas e empresas de pequeno porte, independentemente de aderirem ao plano especial. Logo, nem mesmo a Lei de Falência e Recuperação Judicial se organiza para tornar o plano mais atrativo. Há vantagens, há atrativos dentro da própria lei, fora do plano especial. Logo, a mensagem que passo é: existe, você, microempreendedor, empresário de pequeno porte, você, advogado empresarialista, e você, aluno da Universidade Federal Fluminense, conheçam o plano especial, conheçam as suas vantagens, que são essa possível atuação mais direta, mais cuidadosa do magistrado durante o procedimento e um procedimento mais célere, menos oneroso, menos custoso, justamente por ser pré-moldado. Mas ponderem e verifiquem na prática se ele é mais vantajoso. Se não é mais vantajoso, se valer de outras benesses que a Lei 11.101 de 2005 traz para aqueles devedores, microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo não aderindo ao plano, e se é mais negócio para a manutenção da empresa, um parcelamento em 2, 3, 4, 5, até 10 anos, com juros menores. Essa é uma opção mercadológica. É necessário o conhecimento jurídico das opções que a norma traz. E como a jurisprudência não vem verificando o caso, não vem verificando, não vem consolidando as informações a respeito do plano especial. Logo, o plano, por uma análise jurisprudencial que fiz nos bancos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, tem baixíssima aplicação prática. A maior parte dos empreendedores não verifica atratividade, vantagens na sua utilização. Mas ele existe e nós, após essa breve conversa, já temos um pouco mais de noção a respeito dos seus limites e de suas balizas. Bom, foi um prazer conversar com os senhores, me coloco à disposição em caso de eventuais dúvidas, e esse tema está organizado em um artigo que estou enviando para o Observatório da Pequena Empresa, para que seja compilado e publicado junto com os demais, e ali aprofundo alguns outros temas, como a possibilidade de aplicação de cram-down nesse plano especial e também a extensão desse plano especial para microempreendedores, empreendedores de pequeno porte que não sejam adeptos do Simples Nacional, previsto lá no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Muito obrigado, tchau, tchau e até uma próxima.